Olá, tudo bem com você? Tá pronto para falar sobre quais as funções e obrigações dos síndicos? A minha intenção nesse vídeo é trazer o máximo de informação possível para tanto você, síndico, consiga explicar para todo mundo o que você faz, qual é o seu trabalho, quanto para quem é morador, para quem vive dentro dos condomínios, entender um pouco mais sobre qual é o trabalho do síndico. Bom, a gente já começa dizendo que o síndico ele é o representante do condomínio, tanto em questões legais quanto em questões administrativas. Ele é o responsável por tudo que diz respeito com relação a leis, né, ao cumprimento das leis dentro dos condomínios, mas também com relação ao administrativo, como, por exemplo, demitir e contratar funcionários, fazer a contratação de serviços, etc. e tal. Então, tudo que precisa ser feito dentro do condomínio tem que ser feito pelo síndico. É ele o responsável por assinar os contratos, né, dentro dos condomínios. Então, além disso, ele também tem que defender os interesses coletivos do condomínio, tanto dentro do condomínio, entre os condôminos, quanto fora dele. Como eu falei, no aspecto jurídico. Quando houver uma ação contra o condomínio, é o síndico quem vai representá-lo. Justamente por esse motivo é necessário que o síndico tenha um pouco de conhecimentos administrativos, conhecimentos jurídicos, conhecimentos contábeis e de engenharia. Por quê? É ele que vai ser o responsável por essas questões e ele também terá que contratar pessoas que possam o auxiliar nessas questões, mas para isso ele precisa entender do que se trata, né? Se ele precisa contratar um advogado para o condomínio, se ele precisa contratar um engenheiro, se ele precisa contratar um técnico, isso vai depender do que precisa ser tratado e por isso o síndico ele precisa ter um conhecimento básico nesses assuntos. E como a gente falou sobre funções e obrigações do síndico, é importante dizer que todas as funções do síndico estão descritas no artigo 1348 do Código Civil. Na verdade, o Código Civil ele pauta muito sobre a questão da vida nos condomínios. Então, sempre que você tiver dúvida, você vai lá olhar o Código Civil. Mas se você entrou nesse vídeo, eu sei que você está com um pouco de dúvida com relação ao que o síndico pode ou não pode fazer, o que o síndico precisa fazer, o que é optativo para o síndico. Então, a gente vai dar uma destrinchada nesse artigo e explicar um pouquinho mais do que o síndico o que é a obrigação do síndico e quais são as funções dele dentro do condomínio. E a primeira justamente que o síndico é obrigado a convocar a assembleia de condomínios. Lembrando sempre que o condomínio precisa ter no mínimo uma assembleia por ano. A gente vai falar um pouco mais para frente a respeito dela, mas é o síndico que faz a convocação das assembleias. Logicamente seguindo todo um rito, né, existe uma série de especificações, né, para que ele faça essa convocação de assembleia. Outra coisa é que ele precisa representar o condomínio na defesa dos interesses comuns. A gente já falou isso anteriormente aqui nesse vídeo, mas só para ressaltar, o síndico ele precisa pensar sempre na defesa dos interesses dos condôminos. Então, isso também está especificado no Código Civil. Outra coisa que é importante lembrar é que sempre que há o processo judicial ou administrativo que envolva o condomínio, o síndico ele precisa convocar uma assembleia para dar conhecimento aos condôminos disso, de forma imediata, ou seja, não esperar a próxima assembleia agendada para... Não, faz a convocação da assembleia e notifica os condôminos na assembleia de que existe esse procedimento. Outra coisa é que o síndico precisa não só ele cumprir tudo que está na convenção, tudo que está no regimento interno, tudo que foi decidido em assembleia, mas ele também precisa fazer com que os condôminos sigam essas normas. Só lembrando que o síndico ele não tem poder de polícia. Então, quando a gente fala sobre leis, né, quando a gente fala sobre leis municipais, leis estaduais, leis federativas,
não é o síndico que fará esse controle. Então, bacana lembrar disso, porque existem aspectos que não devem ser reportados para o síndico, eles precisam ser reportados para as autoridades locais. Então, saber que o que é relacionado ao condomínio é dever do síndico. Agora, as leis que valem para as cidades continuam valendo dentro dos condomínios. O síndico ele também é responsável por fazer a conservação das áreas comuns. O síndico ele precisa zelar pelo bem comum até nestes casos. Então, sempre pensar em rotinas de manutenção, sempre pensar em rotinas de conservação das áreas comuns. Por isso, também é responsável por fazer a previsão orçamentária do condomínio. Não só para este caso, mas para tudo que envolve as despesas do condomínio. Então, pagamento de contas, pagamentos dos funcionários, né, as despesas ordinárias, a própria programação de obras dentro dos condomínios precisa estar na previsão orçamentária. Eu vou falar um pouquinho já sobre isso. O síndico também é responsável por cobrar as cotas condominiais. É dever do síndico saber se os condôminos estão pagando as cotas condominiais. O pagamento de juros também para essas cotas atrasadas também é responsabilidade do síndico cobrar. E principalmente as multas, né, caso o condômino ele tenha uma ação que não seja condizente com o regulamento interno, que não seja condizente com a convenção, é dever do síndico aplicar uma multa nesse condômino e também a cobrança dela. Então, o síndico também precisa prestar contas à Assembleia, uma vez por ano ou quando exigido. E é por isso que eu disse que o síndico ele precisa convocar pelo menos uma Assembleia por ano, porque é nesta Assembleia que ele vai prestar as contas da sua gestão. Né? O que aconteceu, tanto de ações quanto de repercussão financeira que elas tiveram, e é importante também lembrar que quando é exigido pelo Conselho Fiscal, o síndico também tem que prestar contas. E o síndico também é obrigado a realizar o seguro da edificação, o seguro do condomínio, seguro obrigatório do condomínio. A gente tem um vídeo aqui, eu vou deixar aquele aqui no card, para você entender um pouco melhor sobre o seguro condominial e o que acontece caso o síndico não o contrate. Então, já que a gente já falou um pouco sobre o que o síndico precisa fazer, vamos falar um pouco dos erros que normalmente os síndicos cometem quando não cumprem as suas funções. É importante dizer que os erros normalmente são cometidos porque o síndico não conhece quais são as obrigações dele. Então, é importante também que não só o síndico saiba quais são os deveres do síndico, mas também os condôminos, para que eles possam lembrá-lo e até cobrar em determinadas situações. E uma das coisas que é um erro comum que acontece, mas que é preciso ter muito cuidado com relação a isso, é o desconto para inadimplentes. O síndico ele não pode fornecer descontos para inadimplentes, para o pagamento de cotas condominiais atrasadas. Se esse desconto for oferecido pela Assembleia, não tem problema. Porém, o síndico, por própria ação, não pode fornecer descontos para inadimplentes. Ele pode fazer, claro, o parcelamento dessa inadimplência, né, desse valor em aberto. Mas ele não pode jamais ter a ação de oferecer um desconto para um condômino inadimplente. E falando também sobre inadimplência, o síndico ele não pode expor os inadimplentes. Então, o síndico ele não pode, por exemplo, fazer uma lista com as pessoas que estão em cotas em aberto, ele não pode dar nomes aos bois, né, como diz o português vulgar, não pode expor de nenhuma forma esses inadimplentes. Então,
Se você for fazer alguma ação relacionada à inadimplência, você pode sim apontar os valores, mas não as unidades ou os condôminos que estão inadimplentes. E é bom tomar cuidado aqui, porque lista de adimplentes, listas das pessoas que já pagaram suas cotas condominiais, de certa forma, também são uma forma de expor os inadimplentes. Então, também é legal não fazer. Outra coisa que o síndico também não pode fazer é aumentar a cota condominial ou criar rateios extras sem a aprovação de assembleia. O síndico ele precisa que a aprovação das contas seja feita, né? Ele precisa dessa previsão orçamentária e ela não pode mudar sem a aprovação em assembleia. Logicamente, se o síndico precisa fazer uma obra emergencial, ele pode fazer, mas desde que ela não tenha impacto direto na arrecadação. Logicamente, o síndico não vai fazer, não vai tornar o hábito utilizar o fundo de reserva para fazer obras. Elas precisam estar na previsão orçamentária. Mas para obras emergenciais, o síndico pode sim usá-lo. O síndico ele também não pode criar normas de utilização da área pública ou alterar seus fins. É importante ter isso em mente, porque às vezes o síndico vê uma área ociosa dentro do condomínio e quer dar alguma destinação para ela, ou o síndico acha que de repente você tem que mudar a norma de como vai ser utilizada a piscina do condomínio, ou a academia, ou etc. E tal. O síndico, por si só, você tem que pensar que o síndico ele é um prefeito do condomínio. E como prefeito, ele não pode ser um legislador. Quem criará as normas para o condomínio são os próprios condôminos. O prefeito, no caso o síndico, só vai fazer elas valerem, só vai prezar pela execução delas. Então, se você, o síndico, quer alterar a norma de utilização, por exemplo, da piscina ou academia, ela precisa também passar em assembleia. Como eu disse anteriormente, o síndico ele não pode fazer obras dentro de um condomínio sem autorização da assembleia, exceção das obras emergenciais, como eu disse anteriormente. E por quê? Porque obras normalmente têm um impacto financeiro dentro do condomínio. E se a previsão orçamentária já foi feita, se as cotas condominiais elas já foram estabelecidas para que sejam feitas determinadas ações, ter um investimento, um custo além daqueles que já foram previstos, podem impactar não só o orçamento, como também as ações que já foram previstas anteriormente. Então, o síndico, se ele precisa fazer uma obra que seja emergencial e que tenha um impacto grande, ele pode sim convocar uma assembleia para solicitar o rateio extra, né, para que isso seja feito. Ou ele terá que, se essa não é uma obra emergencial, ele pode esperar a próxima aprovação ele pode esperar a próxima aprovação, a próxima Assembleia Ordinária, para propor, né, essa nova despesa na previsão orçamentária. Mas, como eu disse anteriormente, o síndico ele não pode aumentar a cota sem a aprovação na Assembleia, e ele também tem essa restrição com relação a obras e despesas de grande impacto. Então ele tem sim que solicitar que a Assembleia decida. Uma coisa também que a gente pode colocar como um erro do síndico é a falha na comunicação. Um dos erros graves dentro dos condomínios. Por quê? Porque muitas das coisas que acontecem dentro do condomínio, que dizem respeito ao condomínio, também dizem respeito ao dia a dia das pessoas que moram, tanto os moradores quanto os condôminos. Então, o síndico ele precisa ter um sistema eficiente de comunicação para que ele mantenha os condôminos a par, não só dessas ações que impactam o dia a dia, mas como, por exemplo, assembleias e outras ações que o síndico vai tomar dentro do condomínio. É importante que os condôminos sejam avisados. E mais do que isso,
Como a comunicação é uma via de mão dupla, uma comunicação eficiente também ajuda que os próprios condôminos participem mais ativamente da vida condominial. Então, o síndico que não consegue utilizar as ferramentas do condomínio para se comunicar, ele pode ter um grande problema, né, na sua gestão, e principalmente ele pode ter um grande problema na sua reeleição, porque o síndico que não se comunica não se reelege. Importante lembrar disso. O final, não contratar ou cancelar o seguro obrigatório. Como eu disse anteriormente, o síndico ele é obrigado a fazer o seguro da edificação, o seguro do condomínio, que é conhecido como seguro condominial obrigatório. E alguns síndicos têm a brilhante ideia de cancelar esse seguro porque acha que isso é um custo, né? Ou ele simplesmente não contrata. Então, desistir da contratação desse seguro é perigoso, não só para ele, mas para todos aqueles que moram dentro daquele condomínio. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui também, dá uma olhada nesse vídeo aqui, a gente fala não só sobre o seguro condominial, mas também sobre a AVCB, se é realmente necessário que esse tipo de despesa seja aprovado em assembleia. Dá uma visitada nesse vídeo lá que a gente explica melhor sobre este assunto. Bom, esse é nosso vídeo sobre as funções, obrigações e alguns erros cometidos pelos síndicos em sua gestão. Se você acha que faltou algum erro aqui, está sentindo falta de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e se for importante a gente monta outro vídeo desse para explicar melhor o assunto. Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo e proposições para os próximos assuntos que nós devemos abordar. Segue a gente lá também no Instagram, @condomínios e vizinhança, e visita o nosso site, viveremedia.com.br, para informações a respeito dos nossos conteúdos. Bom, eu sou o Adriano Ladislau, vou ficando por aqui. Até a próxima.